o nosso vídeo foi pausado, por isso que eu estou dando continuidade à questão da depressão. Nós temos que colocar que a depressão ela causa uma série de alterações químicas no cérebro. Então, o fato de nós não enxergarmos cientificamente não significa que não estejam em nós essas características. E outros gatilhos, eles podem estar associados até circunstâncias externas, como estresse, pode também iniciar sintomas depressivos. E isso é bom nós caracterizarmos, colocarmos a fim de identificar isso. Então, outras possíveis causas da depressão também é colocada como desequilíbrio metabólico, questão de hormonação, ambiente de competição, indivíduos que enfrentam traumas na vida, como luto, doenças, que estão propensos a desenvolver esse tipo de condição. E alguns sintomas são muito comuns relacionados à questão da depressão. Os sintomas mais comuns relacionados à depressão é a presença constante de pensamento negativo, sentimento de culpa, a sensação de inutilidade, baixa estima, tristeza, diminuição de prazer do ânimo de atividades cotidianas. Então, é uma série de características e sintomas que a depressão ela presencia e pressiona para esse indivíduo estar caracterizado. Seja bem-vinda, Bruno. O nosso vídeo pausou primeiro, mas eu consegui baixar ele, tá bom? E boa noite, querida. E daí, o que acontece? Quando você conhece esses sintomas, você entende que enquanto a tristeza é passageira, a depressão é duradoura. A depressão, ela dura e permeia ao longo. Ela precisa de tratamento, ela precisa de conexões, ela é incômoda, ela é sofrida. Só as pessoas que entram dentro desse foco de entender a característica e os sintomas da depressão, ela vai entender que a tristeza se torna passageira, que pode ser uma das características da sintomática da depressão, mas que a depressão é duradoura, ela perdura. Então, tem que ter essa diferença e tem que ser entendido que a ansiedade é uma característica que também é aliada à depressão, só que são duas distinções que devem ser abordadas e devem ser colocadas porque são caracterizações diferentes. Exemplo, a tristeza relacionada à questão da depressão, ela pode ser passageira ou ser um pouco mais a longo prazo, mas a depressão dá continuidade, então a depressão é duradoura. Já a ansiedade é aquele friozinho na barriga de encontrar alguém, ou nervosismo em relação a uma possível prova que vai fazer, ou medo de tirar uma nota baixa, ou medo em relação até o receio do primeiro emprego, que vai fazer uma entrevista. Isso está totalmente relacionado à questão da ansiedade. E a ansiedade, ela tem umas características e uns sintomas, entre aspas, uns sintomáticos que também são um pouquinho diferentes, mas que aliados à questão depressiva pode ser assim uma manifestação devastadora. Então tem que ser condicionado essa separação, essa colocação para entendimento. Exemplo, ansiedade, preocupação, tensões exageradas, medo extremo de algum objeto, de alguma situação, como eu falei da característica do emprego, a falta de controle de pensamentos, atitudes, pavor de situações muito difíceis. Exemplo, às vezes encontrou uma cobra no quintal ou uma aranha no quintal e tá com medo excessivo daquele bicho. Ele tá a uma distância enorme de você, mas você fica com aquele receio, com aquele receio de que ele vá chegar perto de você, que ele vá te atacar. Então, isso é uma característica de uma sintomática da ansiedade. Já a depressão é uma sintomática contínua, ela dá continuidade.
A ansiedade ela te torna ansioso em muitas ocasiões, mas por várias situações diferentes. E a depressão, a sintomática dela pode ser ao longo prazo e por uma característica. Exemplo, eu tô com baixa autoestima, eu olho no espelho e eu não me gosto do que eu tô vendo. Eu acho que eu tô magra, ou eu acho que eu estou muito gorda, e eu continuo com essa característica e eu vou tornando minha estima lá embaixo. Eu vou me caracterizando que eu não sirvo para nada e que eu vou continuar assim. E o que acontece? A partir do momento que você caracteriza isso, você coloca que a sua baixa estima está lá embaixo e você vai ser duradouro essa sintomática. E assim já é os primeiros sintomas da depressão. Por isso que tem essa diferenciação entre a depressão e a questão da ansiedade. Por que eu coloquei essas duas diferenciações? Porque eu presenciei dentro das casas e dentro das minhas casas, casas dos meus avós e pais, dentro da casa dos meus acadêmicos, dentro do pessoal que nós vamos fazer mentoria e consultoria, que tem agora em tempos de pandemia essa colocação, mas eles não sabem diferenciar a questão da ansiedade e a questão da colocação da depressão. E muitas pessoas, depois que nós falamos sobre relacionamento abusivo e as consequências do relacionamento abusivo, vieram nos questionar, Cris, Bruna, Educação e Inovação, vocês teriam a diferenciação para nós estarmos compreendendo o que é essa diferença entre ansiedade e depressão que se menciona tanto e até então não é caracterizado e colocado como tal. Então, quis trazer para vocês 5 dias para vocês compreenderem esse foco de conexão, para só então nós estarmos fazendo sugestões para melhorar a questão de autoestima, para melhorar a questão dos sintomas depressivos, principalmente em tempos de pandemia, que nós sabemos que nós temos que ficar mais isolados, e isso também traz à tona diversos receios e diversas situações, principalmente de traumas que podem surgir e vir à tona, e dá essa complexidade em relação à questão da ansiedade e da depressão. Outra coisa bem interessante é a pessoa depressiva. A pessoa depressiva ela pode estar ansiosa e vice-versa. Então, assim, é uma questão que uma interliga a outra. Eu posso estar com depressão e posso estar ansiosa devido a alguma situação. E eu posso estar ansiosa devido a alguma situação e eu estar sem a depressão. Então, isso é uma característica que nós temos que entender. É um pouco complexo, mas diferenciar uma tarefa da outra, isso é bem complexo em relação a isso. Para mim, aqui tá andando legal, tá dizendo que tá ao vivo. Se caso vocês disserem que tá travado, por favor, pessoal, me comuniquem aí. Então, assim, depois de nós analisarmos os fatores que é o indicado, se você tiver alguma característica, procurar um médico, procurar auxílio, apoio, até para, se for os possíveis sintomáticas relacionadas à depressão, procurar tratamento médico, tratamento medicamentoso, que é o correto. Em alguns casos, a ansiedade também é recomendado alguns tipos de medicação, porém, não são medicações tão fortes em relação à de depressão, tá? Isso que fique ciente. Assim, nós temos que entender também que tem várias psicoterapias relacionadas a isso que auxiliam, principalmente em processo depressivo. Os depressivos eles estão mais propensos a precisar de medicações relacionadas à questão de medicamentos mais voltados para a ansiedade. Já os de ansiedade não tem uma medicação tão intensa. No geral, até é legal nós estarmos colocando isso, que no geral a ansiedade e a depressão elas são condições que exigem tratamento a longo prazo, isso é fato.
e merecem totalmente atenção adequada. Só que praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, entender que uma pessoa está passando por determinada situação, é uma das formas de apoiar as pessoas que sofrem com esses transtornos e ajudar de maneira que elas se tornem plenas, felizes e com autoestima lá em cima. Isso são características que vão colaborar e vão auxiliar para esse apoio mútuo e também essa colocação. Então, assim, diferença da depressão e autoestima e ansiedade. Depressão, características de sintomáticas são voltadas a longo prazo e elas dão continuidade. Já a ansiedade, ela tem o receio, mas ela não se torna a longo prazo. Ela vai ter uma ansiedade por determinado objeto um dia, por outro determinada situação outro dia, mas não vai caracterizar em uma só ao longo prazo igual é a depressão. Então nós temos que deixar claro essa situação, porque tem esse processo de distinção entre elas. E a partir do momento que você faz esse processo de distinção, é que você vai entender por que é tão importante diferenciar a questão de ansiedade e a questão de depressão. Tá dando para entender, pessoal? A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios, né? Que causa nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Ansiedade é uma reação que todo indivíduo tem e experiencia de forma de situações do dia a dia. E já a depressão, não, ela vem a longo prazo e ela pode vir até por devido a um trauma que você sofreu, algum luto, algo que te condicionou a guardar algo muito, muito intenso e muito forte dentro de você e não compartilhar, e não jogar para fora, não conversar sobre o assunto. Isso torna você também, torna o processo de depressão também muito eminente. E a ansiedade, contudo, né, algumas pessoas elas vivenciam essa ansiedade tão intensamente que muitas das vezes elas desencadeiam para uma depressão. Mas isso não quer dizer que a ansiedade seja a depressão. Isso nós temos que saber, tem que fazer essa diferenciação e essa colocação até para as pessoas saberem. E a ansiedade ela está totalmente direcionada a medo. Totalmente. Por quê? É até interessante porque o Manual do Diagnóstico de Estatísticas de Transtornos Mentais, que é o DCM-5, ele fala assim que os transtornos de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medos, ansiedades excessivas, perturbações comportamentais, relacionais. Exemplo, você passou por uma situação de trauma quando você era pequeno e o que aconteceu? Você trouxe isso para sua vida adulta e você ficou com essa influência na cabeça e você não quer que seu filho saia na esquina porque você passou um trauma relacionado àquela esquina e lá você acredita que vai acontecer alguma coisa. Você desenvolveu um transtorno de ansiedade por conta daquele trauma, entendeu? Tá dando para entender? Então, assim, o medo ele é a resposta emocional, é uma ameaça iminente de uma determinada situação, igual eu expliquei ali do exemplo da cobra, do exemplo de quanto a ansiedade em relação à antecipação até de ameaças futuras, ou até medo do futuro, receio do futuro. Então, assim, é muito comum ataques de pânico dentro do transtorno de ansiedade, que isso pode acontecer, que é bem comum, tá? Sugestões de como controlar uma ansiedade, que isso é muito interessante. Quando a gente aprende a controlar a ansiedade, como? Quando nós descobrimos os gatilhos da ansiedade. De onde vem o nosso medo, de onde vem o nosso receio, de que modo nós podemos melhorar, que ferramentas nós podemos utilizar para lidar. Psicoterapias, terapias alternativas. Hoje tem muitas terapias, principalmente as artísticas, relacionadas ao controle tanto da área da ansiedade como da depressão também. Então, é possível identificar esses gatilhos por conta da
do próprio caminho, da própria extensão que você está vivenciando? Sim. Por quê? Só tirando um pouquinho por causa do foco da luz aqui. É possível sim. Por quê? Porque é óbvio que às vezes até consumo excessivo de álcool, de cigarro, entre outras coisas, te torna ansioso pela falta muitas vezes até desses fatores, quando você tem a questão até do determinado vício. Mas em contrapartida, sempre tem o apoio extra das terapias alternativas. E é muito interessante essa colocação, porque às vezes até a ansiedade se dá até por conta de situações financeiras, principalmente agora na época de pandemia. Vieram me perguntar assim: Cristina, nós estamos passando por um problema, por uma situação assim, nós estamos muito ansiosos, que estamos com medo de não ter nem alimento dentro de casa e tal. Isso se torna o que? Um receio, um medo extremo. Isso se torna o que? Um fator de ansiedade, diferente da caracterização da depressão. Porque a depressão, quando ela volta, quando ela é caracterizada com essa sintomática de receio, ela vai a longo prazo, então ela é contínua. Nós temos que entender também, que me perguntaram, me questionaram: mas eu tenho muito medo da pandemia, eu tenho muito medo que a pandemia perdure ao longo prazo e tudo mais. Todos estamos com medo da pandemia, mas se nós focarmos na pandemia, nós não vivemos. Nós temos que nos cuidar, nos protegermos, mas entendermos que tudo de ruim nas nossas vidas passa, como tudo de bom também, porque nós vivemos de momentos e de situações, e nós não devemos nos deixar abalar por situações que são totalmente extremas. A pandemia é uma situação extrema, só que é uma situação que você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que seguir as medidas preventivas e entender que isso vai ser passageiro, para só então dar continuidade na sua vida. E tentar trabalhar da melhor forma. Como você controla a sua ansiedade? Terapias, leituras, um bom filme, uma brincadeira diferente. Internet também auxilia, redes sociais também. Desfoquem um pouco de jornais, às vezes é bem interessante, porque daí você não fica com aquilo na cabeça, aquela mente, sabe, totalmente focada na pandemia, é legal. Trabalhe, estude, procure um curso extra que você queira fazer, que também é interessante para nós, para todos nós. Desfoque de coisas que não agregam e que te dão muito receio. Por quê? Porque isso só contribui para você se sentir ansioso, para as coisas não darem certo e para você a longo prazo desencadear uma depressão. Então isso não é interessante para nós. É interessante eu ter colocado até essa questão, porque eu queria passar algumas coisas interessantes para vocês relacionadas à questão de vivência. A distinção da depressão e a questão da ansiedade, agora vocês já sabem essa diferenciação e essas características, que eu vou estar abordando sobre outras sintomáticas e a procura das terapias que vêm a longo prazo. Mas coisas interessantes para você estar fazendo, que são lições para a vida, lições importantes para saber amar e para se colocar no lugar do outro, com relacionado à questão da empatia, que se aborda tanto na questão da ansiedade, e a questão da depressão, que é o apoio e a ajuda, e até a questão de terapia. Primeiro de tudo, a mesma experiência sobre diversos olhares. Você está olhando agora para aquela determinada situação, para você parece muito difícil, está muito difícil, parece que você não vai conseguir solucionar de forma alguma, mas amanhã é um novo dia e tente olhar de diversos olhares, diferente do olhar que você está olhando hoje. Hoje você menciona que você não vai conseguir fazer
essa determinada situação. E amanhã você olha novamente e olha quais as possibilidades para eu conseguir melhorar esses diferentes olhares, essas diferentes possíveis soluções. Uma das lições para saber amar também é entender que as pessoas mudam, as pessoas alteram e tem que ter reciprocidade, tem que se colocar no lugar do outro e principalmente saber amar, principalmente quando as pessoas passam pelo processo de ansiedade e o processo de depressão. Vamos cuidar com isso, se colocar no lugar do outro, reciprocidade é tudo atualmente. Cuidar de si é uma forma de pensar nos outros, porque quando eu cuido de mim, exemplo, você não quer que alguém faça algo de ruim para você, então não faça para outra pessoa o que você não quer para si. Eu sempre penso desta forma. Eu jamais vou distratar alguém se eu não quero que me distratem também. Então sempre cuidar de si, cuidar do outro, uma forma de pensar em todos. Também muito legal essa forma de pensar. Proteger sua intimidade. Cuide com quem você fala, com quem você se transforma, tira a sua capa, conta a sua intimidade para os outros. Cuide com isso. Isso é muito, muito, muito perigoso, porque as pessoas, a maioria das pessoas, muitas vezes não querem o nosso bem. Só esperam um ato para conseguirem usar até contra você. Então cuidem com isso, porque cuidem para quem vocês falem, confiem nas pessoas, se coloquem no lugar do outro, mas saibam para quem vocês estão confidenciando situações. Cada um tem suas próprias batalhas, todos temos problemas, todos, mas nós sabemos que cada um tem suas particularidades, suas dificuldades e por esse motivo nós vamos respeitar essa questão. Então respeite a batalha de cada um. Cada um tem uma batalha e tem um gatilho dessa batalha que pode ou não desencadear para positividade como negatividade também. Não há igualdade total nas relações. Nós temos que entender que as relações humanas, elas não são contratos comerciais, elas implicam em pessoas diferentes das outras. Se todos fôssemos iguais nos pensamentos, nós não teríamos tantas criações, tantas inovações. Nós temos que cuidar com isso também. Vamos respeitar, cada um tem sua particularidade. E para saber amar, sobretudo, é aprender também a dizer adeus. Porque muitas vezes o que não agrega para você, não agrega para o outro também. E você está dizendo sim para situações que não são tão confortáveis e também não são evolutivas para você. Então saiba desapegar, saiba dizer adeus muitas vezes. Exemplo, a xícara lascou um pedacinho, mas eu amo tanto essa xícara. Mas se faz necessário muitas vezes jogá-la fora para uma nova possibilidade, uma nova chegar e você amar novamente. Então, vamos tentar olhar com os olhos do desapego, com os olhos de poder dizer adeus para fazer esse processo evolutivo que se faz necessário na evolução do ser humano também. Eu espero que eu tenha contribuído com essa live. Ela foi de momento, foi muito rápido, mas que serão 5 dias para auxiliar e mediar um pouquinho o conhecimento. Gratidão a todos. Não vou abrir para questionamentos hoje, mas a partir de amanhã eu abro para questionamentos e para auxiliar todos. Desejo a todos uma linda noite, uma abençoada noite de educação e inovação e muita gratidão por todos presentes.